a mais um episódio do nosso Síntese da Fé Católica. Nós que estamos no 24º encontro, já nem parece, né? Mas estamos lá na metade para o fim, para a gente poder refletir, compreender, meditar toda a sabedoria da Igreja Católica, da nossa fé católica. E no encontro de hoje nós iremos falar sobre os dois últimos sacramentos, né? Nós que viemos aí de algumas aulas, de alguns encontros sobre sacramento. E hoje a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. E para tanto a gente, como sempre fazemos, pedimos a intercessão de São José Maria Escrivá, que foi o fundador do Opus Dei, e é da onde derivou o texto motivador e base para a gente poder construir essa série de 36 episódios chamado Síntese da Fé Católica, que é um e-book que está lá gratuitamente para quem quiser no site do Opus Dei, tem aqui na descrição do vídeo também para quem quiser, e vale muito a pena a leitura, a meditação, para a gente conhecer, compreender e amar ainda mais a nossa Igreja e o próprio Cristo. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesse inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar, de servir, com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E no encontro de hoje, como eu havia falado, a gente vai falar um pouquinho desses dois sacramentos que a gente pode chamar de sacramentos de missão. De outra forma, a gente pode chamar aqui de sacramentos que nos levam ao outro, né, literalmente. Seja o matrimônio, seja o sacerdote. E olhando tanto para o sacramento do matrimônio quanto o sacramento do sacerdócio, da ordem, a gente percebe que eles, quando bem estruturados, quando bem alicerçados em Cristo e a sua Igreja, os frutos que ali decorrem são frutos de perfeição. O que eu vou falar agora aqui, eu quero que você preste atenção, porque se levados a sério, podem transformar a sociedade. Se nós tivermos grandes matrimônios alicerçados em Cristo, se tivermos grandes sacramento, se tivermos um grande sacramento, que é o sacramento do matrimônio alicerçado em Cristo, metade, se não todos os problemas da terra estariam resolvidos. Somado ao sacramento do matrimônio, se nós tivermos um sacramento da ordem, com diáconos, padres e bispos, alicerçados em Cristo e na verdade da Igreja, na sua tradição, nós teremos um mundo ainda melhor. Família, matrimônio, fé, Igreja, sacerdócio, né? Ministério sacerdotal. Nós temos ali um encontro que leva não à perfeição, mas assim, mais próximo da perfeição da terra. Aí a gente começa já falando então do sacramento do matrimônio. Para acontecer, a gente precisa sempre ter muito claro que o matrimônio ele é uma doação pessoal. Eu me dou para ela me doa para mim, é recíproco então. E o matrimônio, e a gente não pode esquecer disso, ele é exclusivo de quem ali se exerce o sacramento. Traduzo.
E parece até estranho traduzir, mas eu tenho. Mas as pessoas, quando se casam, elas se casam entre elas e Deus. Elas não se casam com o pai, elas não se casam com a mãe, elas não se casam com a sociedade, elas não se casam com um amigo, elas se casam entre elas. Numa doação pessoal, para sempre, recíproca, diante de Deus. Olha o que fala o Catecismo da Igreja Católica. Em sua realidade mais profunda, o amor é essencialmente dom e amor conjugal ao mesmo tempo, que leva aos esposos ao recíproco conhecimento que os torna uma só carne. Então, quando a gente se casa, nós não somos mais Mateus e Larissa, João e Maria. Somos um só. Somos um só. E por que isso é tão difícil, Mateus? Isso é tão difícil porque isso requer humildade. Isso requer abnegação. Isso requer renúncia. Isso requer menos egoísmo. E no momento em que a gente se encontra, onde o eu é elevado à última potência, a gente transforma o matrimônio num ato utilitarista. A gente transforma o matrimônio num ato hedonista, como se casar é só querer o prazer da relação, como se casar seja uma força que me faz ser ainda mais eu. E na verdade o matrimônio ele é uma nova roupagem, ele é uma transformação de duas pessoas em uma só. E essa transformação requer o que? Aberturas, requer um ceder, reconhecer os seus papéis, isso é fundamental dentro do matrimônio. A gente se esquece, mas existem papéis ali a ser cumpridos, deveres, né? Vamos usar esse termo. E aí continua o Catecismo da Igreja Católica. Ó. Não se esgota no casal, já que os torna capazes da máxima doação possível, pela qual converte-se em cooperadores de Deus no dom da vida para uma nova pessoa humana. Casei? Beleza. Eu tenho então fazer o que agora? Traduzir isso em vida. Não existe matrimônio sem a abertura para a vida. Não é à toa que dentro do sacramento do matrimônio, o que o padre pergunta se eles são abertos à vida. Se eles querem ter filhos e tendo filhos vão educar na fé católica. Porque é essa uma das funções do matrimônio, meu amor. Há um movimento de amor? Claro que há. Mas ele não se prende a isso. Ele é isso, mais a abertura à vida. Para que possa haver relação sexual, que ela é unitiva e procriativa. Do contrário, é apenas prazer. Se eu me caso com uma pessoa para poder transar com ela, eu não estou realmente entendendo o que é o sacramento do matrimônio. O transar faz parte, o desejo, né, o tesão ali faz parte. Eu tenho que ter tesão pela minha esposa, meu Deus do céu. Eu tenho que ter prazer pela minha esposa. Eu tenho que ter vontade de unir-me intimamente com ela, em carne. Porque em alma subentende-se que já ocorra. Que eu vou chamar aqui de amor, tá? Aquilo que não é material. Então, a união matrimonial tem que estar aberto a essa vida. Senão vira só prazer. Senão vira um fruto egoísta. Onde eu utilizo da minha esposa e minha esposa utiliza de mim apenas para fins prazerosos. E não para fins sublimes, que é exatamente no dom da vida para uma nova pessoa humana.
É assim, então, que a gente define, dentro do pensamento da igreja, o que vem a ser um matrimônio? A reciprocidade de duas pessoas sexualmente ativas, que tem como movimento, como objetivo, uma nova vida. São as pessoas na medida em que são reciprocamente sexuadas com vista à geração. E essas sexuadas aqui só pode existir, e a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, na concepção de sexo oposto, senão não gera vida. E se não gera vida, não é matrimônio, bebê. É simples assim. O que é que desenho? Você compreende, ó? O que é o matrimônio? Matrimônio nada mais é do que a união de duas pessoas que gera uma nova vida. Unitivo, procriativo. Eu me caso com ela para poder ter vida, para que esse amor desdobre, para que esse amor multiplique. Tá? Para que esse amor vire outro, um terceiro. Tem um livro muito bom chamado Amor e Casamento, publicado pela editora Quadrante, excelente, que deveríamos ler. Tem um podcast sobre isso, para quem se interessar, no Spotify, chamado Antessala da Alma, procure aí, que é uma reflexão, acho que 10 encontros só sobre o casamento. E lá tem uma parte só sobre essa parte da sexualidade no matrimônio, que tem que ser para gerar vida. Por isso que o matrimônio só pode acontecer dentro de sexo oposto. Dentro do sexo oposto. Porque senão ele não gera vida. Ah, mas Mateus, e os casais que não têm filho? Ó, a pergunta é, não tem filho por quê? Porque não querem? Não podem? Não há condição para se ter o filho? E a igreja compreende, entende e dá resposta para tudo isso. Estar aberto à vida não significa que nós vamos fazer 6, 7, 8, 12 filhos. Estar aberto à vida significa que eu, no meu amor com a minha esposa e a minha esposa para comigo, estamos abertos ao dom que Deus pode nos dar de ser pai e de ser mãe. De ter a paternidade e a maternidade, aquilo que a gente vai chamar de família. Ou não. Ou não. E aí é um desejo de Deus para conosco. E a gente, como filhos de Deus, aceita a condição de não ser pai, de não ser mãe. Porque talvez o nosso apostolado, a nossa missão não seja outra. Olha o que fala São Paulo, para você perceber como essa união é tão profunda. A mulher não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido. Do mesmo modo, continua o texto do São Paulo, o marido não é dono do seu corpo, e sim a mulher. Só aqui, a gente tem 1 milhão de possibilidades de reflexão e a gente não tem tempo para falar isso, mas só uma reflexão básica aqui para nós. Pense, o corpo da minha esposa é meu. E o meu corpo é da minha esposa. Primeira concepção, somos um só. Beleza? Beleza. Segundo ponto que a gente pode refletir rapidamente. De que eu sou feito para ela. Que eu não tenho que cobiçar a mulher do próximo. Que eu não tenho que olhar para outra pessoa. Que eu não tenho que desejar outra pessoa. Assim como eu não tenho que querer ser desejado por outra pessoa que não seja minha esposa. Você compreende isso? Ah, mas Mateus, isso, filho, transforma um real casamento. Transforma um real casamento. E aí entra a questão da modéstia, que é tão importante, das roupas que se usa, das fotos que se publica. Veja, a igreja é muito sábia, é que a gente que é tonto, mas a igreja é muito sábia quando ela traz essa figura. Porque eu, enquanto alguém casado com a minha esposa, vou querer publicar fotos na internet sem camiseta, mostrando o meu físico. O meu corpo não é meu, é dela.
Quem tem que ver esse corpo é ela. Na intimidade nossa. E mesma coisa o inverso. Mesma coisa o inverso. O corpo da minha mulher tem que ser visto por mim, que sou o teu marido. Isso transforma um casamento saudável. Isto é um casamento saudável. Porque eu não vou abrir a possibilidade de outra pessoa desejar-me. Ou de outra pessoa desejar a minha esposa. E para que ocorra esse matrimônio, é necessário então compreender a celebração desse matrimônio. Que tem que existir por consentimento pessoal e irrevogável dos esposos. Traduzindo, eu tenho que querer. E aí o namoro é tão importante, a fase de conhecimento é tão importante, a busca por compreensão é tão importante, porque é uma decisão. E uma decisão que tem as suas consequências. E na realidade que nós estamos inseridos hoje, parece que as decisões não têm consequências. Que a gente pode decidir e achar que de boa, que nada vai acontecer. Não, filho. Aquilo que a gente decide tem consequências, ou seja, toda ação tem uma reação. Então tem que ser bem pensado. E a parte do namoro ela é tão essencial. Para se ter um bom casamento, você tem que ter um bom namoro. Um período de conhecimento na fé. De compreensão do outro. De perguntar se para Deus se é isso mesmo que Ele quer. No dia a dia. Na busca pela santidade. A minha função enquanto marido é uma só. A minha função como marido, mais do que, sei lá, dar uma casa, dar um carro, mais do que pagar as contas, isso tudo faz parte, tá? E é essencial. Tá? Ninguém vive de ar, de vento, não, isso é essencial. Mas acima de tudo isso, o mais importante, o mais essencial, é eu querer que a minha esposa vá para o céu. Ponto. Querer que ela vá para o céu. E rezar por ela. Buscar ser um caminho de santidade para ela. É essa a sacada. Para isso, eu preciso ter plena consciência do que eu escolhi para a minha vida. Volta no catecismo. O consentimento matrimonial é o ato da vontade. Eu tenho vontade de estar unido com aquela pessoa, pela qual o homem e a mulher se entregam. Lembra a história do corpo? Somos um só corpo? Essa entrega. E aceitam mutuamente em aliança irrevogável, ou seja, que não pode voltar atrás, para constituir o matrimônio. Assim, quando a gente vai participar, assistir um matrimônio, o que a gente vê o padre perguntando? Vocês estão aqui por livre vontade? Vocês querem casar mesmo? Olha, vocês têm certeza? É isso. Ó, não dá ponta atrás. Se vocês casarem, vão ter que ter filhos. Beleza? Beleza. Ó, esses filhos vão ter que ser educados na fé católica. Tudo bem? Tudo bem. Vejam. O padre assim, é isso mesmo? Tem certeza? Não quer mudar? Dá tempo. Olha, é pra sempre, hein? E você, sim, quer. Mas é um sim, quero no calor do momento ou é um sim, quero com uma verdade? Por isso da sacralidade, por isso do lugar onde acontece. É um sacramento. Então, na maioria, 99,9%, acontece dentro de uma igreja. Onde o padre é a testemunha da união daqueles dois para com Deus. Quem faz o casamento é o marido e a sua esposa. A esposa é seu marido, não é o padre. O padre assiste ali.
como igreja, o padre assiste ali como Cristo o matrimônio. Mas são o casal que casa, tá? Não casa ninguém, não. Quem casa são eles se casam. Em volta das testemunhas. Certo? E isso, olha como é bacana, gera então as obrigações e os deveres. Eu tenho direitos a partir de agora, só que eu também, como marido, também tenho os meus deveres. Por isso a grande certeza que o meu sim seja realmente um sim. Por isso que a obrigação das testemunhas ali, porque as testemunhas vão dar o caráter público do consentimento do que eu estou fazendo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a testemunha aqui é como se elas ajudassem, né, elas dessem validade ao que está acontecendo. Eles viram eu dando sim. É um testemunho público. Ele falou que vai jurar e vai amá-la para sempre, até a eternidade, até a morte, na doença, na alegria, na saúde, na pobreza, na riqueza. Ele disse isso. Ele jurou isso perante Deus. Hoje é público, é dado. E isso tem que nos ajudar a lutar ainda mais para que esse matrimônio permaneça. Por isso que, quando nós casamos, existe um movimento de unidade e de indissolubilidade. Ele é indissolúvel, ou seja, ele não termina, ele não pode acabar, ele é para sempre. Ele é para sempre. Ele é unidade, porque ele é unitivo, né? Eu me uno a uma mulher e essa união também gera a possibilidade dos filhos. E ele é indissolúvel porque ele não pode terminar. O matrimônio o matrimônio não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por causa alguma, exceto a morte. Então, casou, é para sempre. Casou, vai ficar com essa pessoa para sempre. Por isso, tenha certeza. Muita certeza. Agora, a igreja também compreende que existem casos, situações, de que esse matrimônio, então, não deve continuar. Tem milhares. O marido agride a mulher. Ela vai ficar com ele? Não, ué. Ela tem que se afastar dele. Só que percebam, mesmo ela morando em outra casa, eles continuam casados. Eles não deixam de ser marido e mulher perante Deus. E ficam impossibilitados de unir-se a outra pessoa, porque eles são casados com a primeira pessoa que eles, então, confiaram em Deus. Qual que é a grande solução disso? A melhor solução, diz a igreja, é a reconciliação. É ele parar de agredir ela. Dando esse exemplo da agressão. Dando exemplo da agressão. Vejam. Mesmo que eu esteja separado do meu esposo, morando em outra casa, ele continua sendo meu marido, a não ser que a Santa Sé, através do Tribunal Eclesiástico, dê ali um documento, após analisar o caso, de separação. O divórcio civil representa a única forma possível de garantir certos direitos legítimos, como o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio. Pode ser tolerado sem constituir falta moral. Então, né, o cara, o homem lá, batia na mulher e ela se separou dele.
E aí eles foram para o cartório, pediu a separação. O que tem a ver essa separação? Essa separação está no campo material. O patrimônio, quem vai ficar com os filhos, a questão da ordem burocrática. Mas perante Deus ainda são casados. Eles juraram. O padre perguntou 300 vezes se era isso mesmo que eles queriam. Por isso de um namoro bem estruturado. Se ela namorou de verdade esse rapaz, ela vai ter a concepção de que ele poderia ser um futuro agressor. Que ele era destemperado, que ele era alcoólatra, que ele era mulherengo e qualquer outro termo aí. E uma mulher e um homem que se separam do seu cônjuge e continuam vivendo a castidade, ou seja, continuam separados, podem ir até a comunhão. Agora, se depois do divórcio, essa mulher e esse homem contraem um novo namoro ou casam-se novamente no civil, eles estão, então, em pecado. E pecado público. Por que pecado público? Porque foi publicado, né? Foi público quando ele disse sim para ela. Foi público quando eles decidiram se casar. As testemunhas deram validade, testemunharam aquilo. Então, se agora ela estava casada com o João e agora casou com o Fernando, publicamente falando, tem algo que não está certo. Porque publicamente ela disse, primeiramente, que ela está casada lá com o João, lá, agora está com o Fernando. Então, o que a igreja entende? Que essas pessoas não podem comungar. Podem participar da missa, devem participar da missa, tá? Devem participar da missa, só que elas têm que entender que elas fizeram um juramento para com Deus. E elas não cumpriram esse juramento por N motivos. Tá? Que não vem ao caso aqui. E essa separação que ela teve dele com ela e ela com ele, deve então ser agora uma separação definitiva, em sentido assim, eles têm que viver a castidade, eles não podem contrair um novo relacionamento. Porque se contraem um novo relacionamento, eles não podem comungar. Porque o amor é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separa. Tá? E neste matrimônio, nesta união de um homem para com uma mulher, existe, claro, a consequência que é a paternidade. Por isso que no começo do nosso encontro a gente falou da importância de uma real união. Porque essa real união vai construir filhos, e esses filhos vão estar alicerçados em grandes famílias, em grandes estruturas. E famílias bem estruturadas tendem a ter filhos bem estruturados, é natural. Fruto bom não cai longe de árvore boa. Então, qual que é a função do matrimônio? Gerar filhos. É uma abertura generosa para a paternidade, para a maternidade. Agora, a igreja entende que pode haver motivos que impeçam essa geração de filhos. Pode haver motivos. O que o casal não pode fazer é usar de métodos que vão regular essa natalidade, que não são métodos entendidos como naturais. Por quê? Porque você está fechado, literalmente, à abertura da vida. Quando a mulher usa um DIU, quando o homem usa uma camisinha no matrimônio. É uma recusa total. Diferente de uma abertura natural para a não realização da paternidade e da maternidade. E aí a igreja coloca todos os métodos possíveis para esse casal espaçar uma gestação, para esse casal se organizar enquanto marido e mulher. Agora, havendo a possibilidade, não se pode negar. Do contrário, você é mesquinho, você é egoísta.
que vai dar trabalho, que vai estragar meu corpo. Pelo amor de Deus, né? É vergonhoso. E este matrimônio que gera esse filho constrói-se num lar. E o que é o lar? O lar é a primeira escola de fé que um filho vai ter. É ali que tudo vai acontecer. É ali que ele vai ter o grande exemplo do pai e da mãe. É ali que ele vai entender o que é certo e o que é errado. É ali que ele vai ser obrigado a aprender a catequese da vida. E é função do pai e é função da mãe ensinar isto. Mostrar isso. Falar disso. Pais que se perdoam. Pais que mostram o valor da mulher. Mulher que mostra o valor do marido. A organização da casa. Fazer as coisas muito bem feito. Participar da Santa Missa, né? Ter uma vida oracional. Tudo isso, ó, vai criando o imaginário daquela criança. Que o fará, consequentemente, entrar para a sociedade muito mais bem estruturado daqueles que não têm essa leitura do mundo. Os pais devem ser para os seus filhos os primeiros pregadores da fé. Tanto com a palavra quanto com o exemplo. E o exemplo muito mais. Pais que estejam na sua paternidade, que sejam homens de verdade, que carregam o peso da vida, que não reclamam, que amam a sua esposa, que se sacrificam pelos seus filhos e não cobram desse sacrifício uma atitude do filho. Sacrificar-se pelo outro é não cobrar uma relação do outro, né? Uma reação do outro. Eu sacrifico porque eu te amo, porque você é meu fim. Você é meu fim. Não há um meio. Você é o fim em si. Eu me sacrifico porque eu te amo. Você não me deve nada, não. Nem entra nessa história que vai ser pior pra você. Eu me sacrifiquei tanto para meus filhos, agora eu quero que eles retribuam. Larga a mão de ser mesquinho, né? Larga a mão de ser pequeno. Seja grande. Ó. Eu amei o meu filho porque eles eram meus. Que era a minha missão, a minha obrigação, o meu dever. É assim que a gente vai construindo um matrimônio alicerçado em Cristo. E ao lado do matrimônio está o sacramento da ordem, que é uma união de um homem para com a sua igreja, que é a sua esposa. E desde o Antigo Testamento a gente percebe que Deus separa aqueles que Ele escolhe para ter uma vida diferenciada. Não vai longe, você pega, por exemplo, a tribo de Levi. A tribo de Levi nada mais era do que um povo escolhido por Deus, lá dentro do povo de Israel, designado para serem sacerdotes. Tanto é que a tribo de Levi era o quê? Era o reino dos sacerdotes, que tinha uma função de ajudar no tabernáculo. Então, quem é o sacerdote? O sacerdote é o mediador entre nós e Deus. É a ponte que liga aquilo que é humano com aquilo que é divino. E onde isso se estruturou? Isso se estruturou dentro da última ceia. Quando Jesus, então, manifesta a vontade de fazer apóstolos, né? Para que eles pudessem participar ali do seu sacerdócio. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os envio ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. E aí, durante todo o Novo Testamento, nós vemos diversas vezes Cristo ou seus apóstolos falando desta união sacerdotal do homem para com Deus. Veja alguns exemplos aqui que a gente trouxe que valem a pena. No finalzinho do Evangelho de Mateus, a gente lê assim, ó. Os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhe determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-lhe deles, falou:
todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, é Jesus falando, meu Deus. E ele está falando o quê? Ó, anunciar o Evangelho. A sua vida é para anunciar o Evangelho. Nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas atitudes. No consumir-se da sua vida. É para isso que você foi feito. Então, se você tem que rezar, o padre tem que rezar 1000 vezes mais. Se você tem que ter uma vida, buscar uma vida santa, o padre tem que buscar uma vida 10 mil vezes mais santa que a sua. Por quê? Porque é a função dele. E qual é a função dele? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Tornar aquelas pessoas filhos de Deus. Ensinar o que Cristo ensina. Isso é bacana. Porque não é ensinar o que eu quero, mas é o que Cristo ensina. O que Deus pede. Veja que o sacerdote acaba sendo, então, um objeto na mão de Deus. Um veículo que empresta a sua voz, o seu corpo, para que se realize a materialidade de Cristo na Terra, através da Eucaristia, vamos colocar assim. Ele é o caminho mesmo, né? Digo, a ponte, a ligação. Aí a gente pega uma outra passagem aqui que vale a pena a gente ler, quando ele institui os 12 apóstolos, lá no Evangelho de Marcos, ele fala assim, ó, depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu-se 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e ter autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filho de Trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota e Judas, para detê-lo, e Judas Iscariote, aquele que o entregou. Veja, é 12 porque representa as 12 tribos de Israel. Né? Está aí um dos significados. E ele escolhe, ele separa, né? Ele aproxima, ele torna-se mais íntimo dele. E essas pessoas que estão mais íntimas dele podem então expulsar demônios. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares da terra será desligado do céu. Eu não tenho esse poder, mas o sacerdote tem. Ah, quem disse isso? Pô, Jesus disse isso. E eu só posso aceitar. Eu só posso aceitar o que ele disse. Está escrito aqui, olha, lá em João. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou-lhe sobre eles e lhe disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Olha a função. Olha essa função. O que significa? Significa que quando eu me confesso diante do Padre e o Padre me absolve, é Cristo quem me absolve. Como eu sei isso, Mateus? Eu sei isso, primeiro, porque eu estou escutando o Padre falar isso. Começa por aí. Não é porque me disseram, não. Eu vi, eu escutei. Tá lá, ó. O Padre levantou a mão, colocou na minha cabeça e disse, eu te absolvo de todos os pecados, pela imposição da igreja, né, pelo ministério sacerdotal, eu te absolvo de todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é uma coisa que, acho que foi. Não acho, foi. A igreja, essa sabedoria da igreja é assustadora. E eu refletia sobre isso essa semana com a minha esposa. Veja a diferença de eu fechar os olhos e falar assim, eu perdoe os meus pecados, né? Eu errei, nossa, eu não sei o que. Tá, beleza. Foi perdoado? Cristo perdoou meus pecados? Sim ou não? Perdoou. Será? Será que ele perdoou mesmo? Isso é um modo. Olha o outro modo. Isso é um modo. Olha o outro modo.
eu fui lá, fiz todo um exame de consciência, sentei, ajoelhei-me diante do sacerdote, dentro de um confessionário, se for possível. Falei todas as minhas mazelas, minhas dificuldades, minhas limitações, reconhecendo que eu sou pecador e reconhecendo que não quero mais pecar. E aquele homem, na figura do sacerdote, me estende a mão e diz que eu estou absolvido. Diz. Tem como eu não estar? É lindo, o sacramento da confissão é lindo, é uma força que não se compara. Então, está no sacerdócio. E mais ainda, a maior função do sacerdote, trazer a Eucaristia para nós. Né? Mostrar o Cristo material no pão. E olha que lindo quando São Paulo escreve aos Coríntios. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Olha isso. O que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis deste pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Faremos isso até a vinda do Senhor. Não é um passado, é um presente. Eu faço agora, aquilo se realiza agora, até a vinda definitiva de Deus, né, de Cristo. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beberdes do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Portanto, meus irmãos, quando vos reunires para a ceia, traduzindo, quando vos reunires para a Santa Missa, esperai uns aos outros. Tá? Tá aí. Ponto. Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. Então o sacerdote, ele age na pessoa de Cristo. Ele age em persona Cristo. Diante da Santa Missa, diante do mistério, é Cristo quem se faz presente. Transformando o corpo, transformando o pão em corpo e o vinho em sangue. Tanto que o sacerdote fala em primeira pessoa. Isto é o meu corpo que será entregue. Ele não fala, este é o corpo de Jesus. Não, este é o meu. Por que esse é o meu? Porque é o próprio Cristo quem está falando. Não é o Padre Zezinho, o Padre Francisco, o Padre Mateus, o Padre João. É o próprio Cristo quem está falando. E uma vez sacerdote, para sempre sacerdote. Ah, ele deixou de ser padre. Tá, ele deixou de ser padre, mas ele continua padre. As mãos dele são ungidas para sempre. Porque assim como o matrimônio é indissolúvel, assim também o sacerdócio tem essa indissolubilidade, ou seja, é para sempre sacerdote. Tá? E dentro do sacerdócio, da ordem do sacerdote, você tem uma hierarquia que estrutura a própria igreja, onde você tem o diaconato, que é a primeira das categorias, que é uma categoria de serviço mesmo. Aí o diácono ele pode celebrar o matrimônio, né, assistir, ele pode fazer o batismo, ele auxilia o sacerdote na Santa Missa, mas não celebra, porque ele não é sacerdote, né? E aí ele pode ser um sacerdote permanente, né? Ele pode ser, um diácono permanente,
Ou ele pode ser um diácono que ainda virá sacerdote. Ele pode proclamar a palavra de Deus, ele pode levar a unção dos enfermos, né? Se eu não me engano. Mas ele não age na pessoa de Cristo. Diferente do presbítero, que é o padre. Aí ele sim, eles têm a mão ungida e é para sempre. E acima deles tem o episcopado, que é o bispo, que age na cabeça da igreja, na igreja particular da diocese. E se nós puxarmos a linha episcopal de todos os bispos que a gente conhece, nós vamos chegar nos primeiros bispos, nos primeiros apóstolos, que são sucessores diretos dos apóstolos que a gente conhece, chamado Pedro, Tiago, Mateus, João. É essa a teoria. Não é a teoria, é essa a prática. Tá? Vejam, tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser estudada, mas a gente passou de maneira muito breve. Também a gente vai fazer um vídeo muito longo aqui, porque daria para fazer um curso só sobre sacerdócio e um curso só sobre matrimônio, para a gente entender um pouquinho do grande mistério que é ser casado, do grande mistério que é ser sacerdócio. Né? E tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas que vale aqui a pena, tá? A igreja tem voto vencido, no sentido assim, olha, nunca, em hipótese alguma, uma mulher pode ser sacerdote. Porque isso não é uma decisão da igreja, isso é uma decisão do próprio Cristo. Ah, mas como sabe disso? Vamos lá, filho, vamos desenhar para você. Quem que ele chamou? Acabei de ler aqui da Sagrada Escritura. Quem que ele chamou para mais próximo dele? Exatamente. Ele chamou 12 homens. Ele não chamou 11 homens e uma mulher. Ele não chamou 10 homens e 2 mulheres. Ele chamou 12 homens. E são esses 12 homens que agem na pessoa de Cristo. E a mulher? A mulher tem o seu papel fundamental, excepcional dentro da igreja. Mas não é para o sacerdócio. É para outras funções. E assumir essas outras funções com responsabilidade, com amor, com serviço, é tão importante, tão magnânimo, quanto ser sacerdote. Será que essa mulher não está querendo ser sacerdote por orgulho? É uma reflexão que a gente pode fazer. Então, só para a gente vencer essa discussão, não há como uma mulher ser sacerdote, porque Cristo escolheu 12 apóstolos e não 11 apóstolos e uma apóstola. Não foi isso. Mas a mulher tem o seu papel incrível, fundamental dentro da igreja. Tanto é que a igreja católica ama quem? Uma mulher. Maria. Que igreja machista é essa que coloca todos os homens de joelho diante de uma mulher? Que igreja machista é essa que tem festas e mais festas para santas mulheres? Né? Então, assim, que a gente possa refletir muito sobre o nosso papel dentro da igreja e o nosso papel dentro da sociedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos acompanhe, siga, nos acompanhe-nos aí, né? Ative as notificações e curta o vídeo, e aí a gente vai caminhando para os nossos últimos encontros dessa temporada da Síntese da Fé Católica. Um abraço, muito obrigado.